Olá, eu sou a Alemã, editora do portal Flash Curitiba. Você já pensou em morar fora do país? No Flashcast de hoje, Patrícia Vinan Sprenger, diretamente dos Estados Unidos, nos conta sua trajetória e como decidiu trocar uma carreira bem-sucedida para se tornar empreendedora. Olá, meu nome é Patrícia Vinan Springer. Eu moro nos Estados Unidos desde 2012, fora do Brasil desde 2007. Antes de mudar para os Estados Unidos, eu morei na Bélgica, em Bruxelas, por aproximadamente 6 anos. Depois eu tive uma oportunidade para fazer um MBA no MIT, em Cambridge, Massachusetts, e aí eu mudei para cá. Trabalhei em várias empresas, várias corporações aqui e recentemente, em junho do ano passado, eu decidi deixar meus 29 anos de carreira profissional para trás e partir para um empreendedorismo. Eu comecei uma empresa na área de alimentos, comida natural, orgânica, sem conservante, sem colorante, uma receita da minha mãe, que durante a pandemia eu comecei a cozinhar e ver todas as memórias. Acho que foi uma pandemia, um momento de reflexão para todos nós. Enfim, e aqui estou, agradecida pela oportunidade do convite e compartilhar com o Flashcast o que eu puder em termos de experiência de um brasileiro morando fora do país. Não só nos Estados Unidos, mas na Europa também. Então, como eu falei, 29 anos de experiência. Eu comecei no Brasil na área de telecom, comecei com TV paga na época, Globosat, depois virou NET e TVA, todas as TVs que tinham na época de TV paga. Depois eu passei para telefonia celular, também sempre na área de vendas no Brasil. Trabalhei para a BCP, que depois se transformou em Claro. Fiquei na BCP, Claro, por aproximadamente 9 anos, 8 anos e pouquinho. E uma situação no Brasil, uma tentativa de sequestro, uma pessoa colocou arma na minha cabeça, tentou levar minhas filhas. Enfim, uma situação bem traumatizante. Depois que aquilo aconteceu, eu decidi que eu não ia mais morar no Brasil, nem que eu tivesse que lavar banheiro, mas eu não ia morar mais no Brasil. Nesse período, o que eu comecei a fazer foi estudar. Eu tinha nacionalidade belga, já por uma descendência do lado do meu pai. Quando aconteceu essa questão da tentativa de sequestro, eu comecei a estudar francês. Contratei uma professora particular que ia lá na Claro me dar aula na hora do almoço. E no meu caminho no trânsito, na ida e na volta, ficava escutando CD de francês. E alguns meses depois que esse ocorrido, né, essa situação do sequestro, eu acabei mudando, vindo para a Bélgica, alugando um apartamento e depois voltando e quebrando o vínculo com a Claro e começando uma vida nova, sem conhecer uma alma viva naquele país, falando um francês tupiniquim, vamos dizer assim. Mas a situação que eu havia passado era tão forte que enfim, eu decidi encarar o que tivesse que encarar. Nada era pior do que ter minhas filhas sequestradas. Então, a minha perspectiva era assim, tá tudo ótimo. Pelo menos eu tô segura e minha família tá segura. Então, quem está escutando pode estar pensando, mas se foi tão bom na Bélgica, por que você saiu de lá, né? Mas o que aconteceu foi, quando eu estava chegando perto dos meus 40 anos, eu tive uma crise de meia-idade, ou crise existencial, ou midlife crisis, e eu comecei a refletir tudo o que eu fiz na minha vida, etc e tal, e uma das coisas que não estava indo bem era o meu casamento, na época. Então eu falei, e eu tinha um sonho de estudar no MIT, que era uma coisa assim que eu nem falava para as pessoas, que iam falar assim, você é louca, né, impossível. Você é mãe de 3 filhos, você fala inglês, aprendeu inglês agora, faz pouco tempo, tem um monte de teste, um monte de coisa, esquece, né? Então eu nem falava para as pessoas porque eu sabia que eles iam, né, era um sonho secreto que eu tinha.
Então, o que aconteceu? Eu acabei aplicando para um MBA no MIT. E, para minha surpresa, eu fui aceita. Então, com isso, eu falei, eu não posso deixar. Isso é um sinal, né? Essa oportunidade, eu não sei se eu vou ter uma segunda vez, uma segunda chance. Então, eu acabei fazendo o pacote completo. Eu acabei decidi, né, ter coragem de me divorciar e assumir que meu casamento não era um casamento feliz, ter coragem de começar de novo num outro país. Meus filhos na época não falavam nenhuma palavra em inglês, foi duro para eles. E começar, e o MBA era período integral, então assim, não pode trabalhar. Então eu tive que ficar bem apertado mesmo. O MIT me ajudou financeiramente falando para poder dar esse passo, né, de ficar um ano sem trabalhar. Mas eu não me arrependo, foi muito duro, muito, 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 muito duro. Mas os meus filhos tiveram coragem junto comigo. E aí eu acabei me separando e indo para os Estados Unidos e estudando no MIT. E foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu me formei no MIT, né, depois como aluno estrangeiro, vieram uma série de desafios, porque as empresas americanas vão nessas escolas para contratar americanos, né, pessoas que estão legalmente no país como residentes, não como estudantes. No meu caso, eu tinha o visto de estudante. O que aparecia para mim era oportunidade para voltar para o Brasil, né? E empresas brasileiras lá, grandes corporações brasileiras, querendo recrutar aluno do MIT. E eu não queria voltar para o Brasil, principalmente depois do que tinha acontecido, né? Então, para eu ficar lá, eu tive que achar emprego com as minhas próprias forças, os meus recursos, né? E não só isso, eu tinha que achar uma empresa que quisesse patrocinar o meu Visa, que também é um outro desafio bem grande, porque é mais caro para as empresas contratar alguém que não é residente nos Estados Unidos do que alguém que é residente nos Estados Unidos. Então, eu tive que encontrar uma empresa, um emprego. E eu tinha um prazo de 90 dias para achar esse empregador. Se eu não achasse um empregador que quisesse me contratar e bancar o meu Visa, né, meu sponsor, eu teria que abandonar o país. Então, foi duro, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu fiz uma carreira nos Estados Unidos e acabei, meu cargo mais alto nos Estados Unidos foi como vice-presidente de operações de uma empresa de 2 bilhões de dólares, chamada PerkinElmer, que é uma empresa na área de instrumentação e biotech, uma empresa antiga que existe há muitos anos aqui, e foi excelente. Enfim, sigo falando que o brasileiro tem a inteligência emocional, tem a flexibilidade, sabe lidar com situações inesperadas e improvisar, né, o jeitinho brasileiro, vamos dizer assim. Então isso é um grande diferencial, porque por mais que eu tivesse o diploma do MIT, o diploma do MIT ia me ajudar a abrir portas, mas não garantia que as portas ficassem abertas. Essas são as coisas que a gente não aprende na escola, que vão garantir que você consiga se manter num ambiente corporativo, performar como tem que performar, muito trabalho, muita disciplina, muita organização. Então tem outros soft skills, né? Outros, nem lembro mais como dizer em português, mas outras características que a pessoa tem que ter, que não é simplesmente tirar nota boa. É muito mais que isso, porque a nota boa, no meu caso, abre porta, mas não mantém a porta aberta. Então, eu acho que o fato de eu ser brasileira, enxergar situações e usar da inteligência emocional para lidar com os diferentes tipos de pessoas, os diferentes tipos de personalidade e tudo mais, isso ajudou muito e é um dos razões responsáveis pelo meu sucesso profissional aqui nos Estados Unidos. Agora a pergunta, né? Por que empreender? Se eu tinha um emprego tão bom, eu tinha 2 assistentes, eu tinha salário excelente, viajava muito, né? Nessa parte de viajar é só glamour bonito na foto, né? Porque quando você viaja, você está longe da família, é diferente, fuso horário diferente, etc e tal. Mas eu tive a oportunidade de conhecer 23 países. Só para a Polônia, por exemplo, eu fui 12 vezes a trabalho. Então, assim, muita exposição, muita coisa boa profissionalmente. Mas a minha vida pessoal não era legal, entendeu? Tipo assim, ficar sozinha em hotel, longe dos meus filhos.
E aí eu tive, vamos dizer assim, a versão número 2 na minha midlife crisis, né? Eu falei assim, ok, cheguei aqui, sou vice-presidente, tenho um salário excelente, mas não sou feliz. Não sou feliz, não tenho flexibilidade, eu não sou dona do meu tempo. Eu lembro de dias de eu estar comendo, meu chefe ligar, eu ter que largar tudo para resolver problema, entendeu? Então, assim, eu falei, não é essa vida que eu quero para mim. E muito jogo político, muita coisa que eu falei, não, isso aqui não vai dar certo. Aí eu comecei a me preparar para o empreendedorismo. O que eu fiz? O meu primeiro passo foi fazer um downgrade da minha carreira profissional. Todo mundo falou, você é louca. Todo mundo sempre fala que eu sou louca. Quando eu saí do Brasil, me falaram que eu era louca. Quando eu vim para os Estados Unidos para estudar na MIT, ninguém falou, mas enfim. Eu decidi fazer um downgrade na minha vida profissional. Eu falei, eu vou achar um outro emprego com um cargo mais baixo, que não precise viajar, para eu poder respirar, para eu poder raciocinar e pensar qual vai ser meu próximo passo. E foi isso que eu fiz. Eu acabei arrumando um emprego na empresa de energia local, que era lá em Massachusetts e Nova York. E com cargo de diretora de call center. Nada muito... O trabalho é estressante, mas todo trabalho é estressante, não tem jeito. Mas pelo menos eu não precisava viajar. Então eu fui para esse cargo e nesse cargo eu acabei conhecendo meu segundo marido, não na empresa, mas através de uma viagem profissional. Ele mora em Nova York e a região, eu tinha uma equipe enorme de call center agents, né, de representantes de atendimento ao cliente. Então, numa das viagens, eu acabei conhecendo meu marido. Então, tinha que ser desse jeito, né? E o meu marido é empreendedor. Ele há 20 anos, ele tive uma empresa que ele agora vendeu, começou outra. Ele nunca trabalhou para ninguém. Eu olhava o estilo de vida dele e falei, é esse estilo de vida que eu quero para mim, né? E aí eu falei, ok, vamos seguir por aí. Então, pelo menos eu tive a oportunidade de parar, refletir, ganhava menos dinheiro, trabalhava numa indústria que não era nada do que tinha a ver comigo, mas foi aí que foi o princípio. E como tudo começou? Então, quando eu estava disposta, falei, bom, eu vou pedir demissão, eu já estava casada já, meus filhos todos já grandes, e menos dependente, praticamente sem ser dependente de mim, né? Então minhas despesas também eram muito mais baixas. Eu tinha uma casa, acabei comprando uma casa na região de Boston, então eu pus minha casa para alugar e tal. Eu falei, agora eu posso sair do emprego e tentar o empreendedorismo. No dia que eu decidi que eu ia pedir demissão, veio o Covid, né? E a empresa mandou uma mensagem para nós, ó, todo mundo vai trabalhar de casa a partir de agora. Eu falei, então eu não vou pedir demissão, vou esperar. Porque eu tinha o desejo de ser empreendedora, mas eu não sabia o que eu ia produzir, porque eu sou uma pessoa de negócios, né? Eu trabalhei com vendas, mas eu não tenho uma indústria específica que eu falo, não, eu sou apaixonada por automóveis ou por móveis. Eu gosto de uma variedade de coisas, entendeu? Então, assim, eu não tinha ideia o quê, porque eu não sou expert em nenhuma coisa específica. Mas aí, durante a pandemia, como tinha que trabalhar em casa, eu e meu marido, e ele é americano e sempre gostou muito de comida brasileira, eu fiquei cozinhando todos os dias para ele, todos os dias, sem exceção. E nesse processo, como eu não gosto da comida americana, porque eles usam muita química, eles usam alho, por exemplo, eles não usam alho fresco, eles usam alho em pó. E para fazer compras no supermercado tem que ler todas as etiquetas para ver o que tem, o que não tem, porque assim, os padrões americanos para as químicas que são autorizadas aqui é um padrão muito mais baixo do que na Europa, por exemplo. Então, as pessoas comem mal nos Estados Unidos. É um país que é cheio de gente obesa, nível de diabetes altíssimo. Então, enfim,
comida nos Estados Unidos é realmente complicada. Então eu fazia tudo em casa, desde o caldo de carne, o caldo de frango, o molho de tomate, tudo caseiro. E aí nesse processo, né, eu lembrei de um tempero que a minha mãe fazia quando eu era criança, que era um tempero que ela fazia uma quantidade enorme e deixava lá por 1 ano, 2 anos e ia usando. Eu não precisava ficar descascando o alho todo dia. Aí eu liguei para minha mãe, ela me passou mais ou menos a receita, que ela também não lembrava a receita direito. E aí eu fiz o tempero e foi aí que começou. Meu marido amou e falou: Nossa, o que é isso aqui? Tá diferente? Que gosto diferente? Eu peguei e falei: O tempero da minha mãe. Ele falou: Ah, faz para minha mãe, faz para meus irmãos, faz para meus amigos. E aí eu comecei a fazer. Aí eu vi que o povo começou a gostar. E aí eu falei: Opa, tem uma oportunidade de negócio aqui. Quando eu decidi, ok, vamos testar, ver se os americanos gostam desse tempero, eu fiz mais ou menos umas 100 amostras, dei para essas pessoas e o resultado foi excelente, excelente. Assim, todo tipo de mensagem a gente recebia, de agradecimento. Teve gente até que falou, ó, se você me der mais, eu te dou isso em troca. Tipo assim, porque não queriam, sabe, tipo, porque a gente deu como presente, né? Mas foi muito legal. E aí, nesse processo, eu falei, ok, agora vamos ver o que eu preciso fazer para vender uma comida nos Estados Unidos, né? Porque tem o órgão como se fosse a Anvisa aí no Brasil, o FDA aqui, que tem uma série de regulamentações, etc. E eu não tinha a mínima ideia o que é necessário e o que não é necessário. Em resumo, eu me associei com a Cornell University, que é uma universidade famosa aqui nos Estados Unidos, que é perto de onde eu moro, aqui no estado de Nova York. Eles têm um braço da Cornell que é Cornell Food Ventures, que eles ajudam empreendedores na área de alimentação. Como eles têm o Food Sciences, né? Eles têm a ciência da alimentação, acho que seria a tradução, e a escola de agronomia, então eles têm toda a infraestrutura na Cornell para ajudar os empreendedores. E também o governo incentiva o empreendedorismo o máximo que eles podem, principalmente mulheres. Então eu busquei a Cornell, que me deram o caminho das pedras, e nesse processo foram 2 anos, e eu trabalhando na empresa de energia, trabalhando em casa e fazendo toda essa parte de documentação, de teste do produto, né? Porque tem que fazer um que eles chamam de schedule process, que é um processo onde eles vão me dizer como que o produto tem que ser produzido. Depois eu tive a questão do shelf life, né? Que é o prazo de validade do produto, de pagar um estudo científico para testar, para ver o quanto que poderia durar. Depois teve toda a parte de produção. A Cornell tem uma planta piloto lá que eles ajudam as pessoas que estão empreendendo para fazer em larga escala, né? Fabricação em larga escala. Então tem os engenheiros lá. Então eu fui lá. Nós fizemos um primeiro batch, né? Um primeiro lote. Fatos importantes, interessantes a respeito do produto, né? Primeiro, o logo é o rosto da minha mãe. A minha mãe é paranaense, de Ponta Grossa. A família dela é toda daí do Paraná. O meu produto é o primeiro produto nos Estados Unidos que usa alho fresco sem conservante. E eu posso garantir isso porque quando eu fui fazer a validação do produto, a primeira coisa que eles me falaram foi: você vai ter que colocar conservante ou você vai ter que mostrar um estudo científico existente onde foi provado que o alho se conserva com o sal e não gera nenhuma doença, mofo, coisas assim do tipo. E não existia nenhum estudo. Aí o meu coach ou mentor da Cornell falou: olha, você vai ter que, ou você põe conservante ou você paga um PhD, né, um doutor, para fazer um estudo, publicar esse estudo e provar que o alho se conserva com sal. E eu fiz isso, mas além do tempo que demorou e o dinheiro que eu tive que investir, eu acho que o fato mais importante o meu produto é um produto diferencial. É um produto que não existe nos Estados Unidos. Não existe alho fresco sem conservante aqui. E o meu é o primeiro. Então isso é uma coisa muito legal, que eu sou muito orgulhosa. Eu uso também um sal que não é refinado.
todas as spices, né, as ervas, as pimentas, as coisas, é tudo orgânico. Tem toda uma série de procedimentos que se usa aí no mercado para... Quando você vê algo que é barato, tem uma razão. Que pode estar misturado com coisas que você não sabe o que é. E o segundo é que eles usam os métodos para esterilizar, que acaba matando todos os nutrientes da comida. Então, você está comendo um pó ali, um gosto, mas você não está nutrindo o corpo. Então, assim, também a embalagem do produto, né? Se alguém tiver curiosidade de olhar aí o site, eu não uso plástico, eu uso vidro, ou seja, para uma embalagem para ser reusada. Tentei caprichar ao máximo que eu pude aí na embalagem para as pessoas usarem como decoração na cozinha, né? Então, que é bom para mim, porque se a pessoa está vendo, ela vai usar mais. E segundo, que ela vai manter o vidro. Essa é a minha esperança. Eu vou estar agora lançando os refis, né, para os clientes. E, enfim, a minha meta principal é difundir a comida brasileira aqui. Nos Estados Unidos nós temos... quando falam em comida brasileira, as pessoas pensam em churrascaria, né? Tem os steakhouses que são muito populares aqui, mas o restante da comida brasileira que tem aqui, que está ficando popular agora, é o açaí. Tem muito lugar que vende açaí, os americanos pouco a pouco estão aprendendo, mas tem muito mais do que isso. E as outras comidas brasileiras que são vendidas aqui nos Estados Unidos, basicamente são os brasileiros imigrantes que compram, não os americanos. Então, o que eu quero fazer um produto que os americanos comam e sintam a diferença. Então, agora no dia de hoje que eu estou gravando essa entrevista, faz 1 mês e meio que eu comecei a empresa, né, oficialmente. E é isso. Estou aberta para questões, sugestões e também pessoas que estejam interessadas em empreender nos Estados Unidos. Tem alguma dúvida, fiquem à vontade para me contatar. O que eu puder ajudar, estou aí. E para finalizar, eu quero agradecer a Lei Maia, o Flashcast, por essa oportunidade de eu estar compartilhando a minha história e estar também uma publicidade para a minha empresa. O produto não está sendo vendido no Brasil ainda. Eu produzo aqui nos Estados Unidos e estou começando a distribuir aqui, né, bem no comecinho mesmo. Mas, quem sabe um dia eu possa vender no Brasil também. Mas é isso, muitíssimo obrigado pela oportunidade e eu espero que muito em breve o mercado americano conheça a comida brasileira, porque aqui tem muita comida mexicana, muita comida chinesa, italiana, mas brasileira não tem. E o paladar do americano é perfeito para a comida brasileira, porque a nossa comida tem gosto. Nós usamos os ingredientes bons, né? A cebola, o alho, por exemplo, frito. Quando eu faço arroz aqui, o pessoal fala: meu Deus, que arroz diferente. É porque o gosto, né? O jeito como nós fazemos a comida, eu acho que existe um potencial de mercado gigantesco, principalmente agora com todas essas doenças, pessoas alérgicas a glúten e tanta coisa, né, errada. Eu acho que dá para ter uma comida saudável que tenha um gosto bom, né, porque aqui tem um estigma de, se é saudável, o gosto é ruim, né, que não é o caso com a comida brasileira, né, não tudo, mas é possível achar um meio termo onde tem um sabor maravilhoso e seja saudável também. Mas, enfim, obrigada de novo, Alê e Flashcast, pela oportunidade e espero falar com vocês em breve. Se você gostou, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!